E, irmãos, eu sempre ouvi falar em ressurreição. Todas as vezes que me falavam outras coisas, algo dizia, não é a verdade. Não é a verdade. E aquilo foi até eu entrar em uma igreja evangélica. Mas isso levou 30 anos, irmãos. E antes disso, irmãos, em alguns momentos ali, antes de me decidir por batizar, 2 palavras: ó, quão horrendo é cair na mão do Deus vivo para juízo. Isso aí foi falado por alguém, eu li em casa. E vamos nos colocar, irmãos, em pé e vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 9. Foi palavras que o Espírito Santo foi colocando na caminhada. Por que eu falei do Divaldo, irmãos? Porque quando eu era pequeno, essa pessoa dava entrevistas. E essa pessoa, Brizola, meu irmão, parecia transmitir paz. Só que também tem uma passagem que diz na Bíblia que o inimigo, às vezes, pode se transformar em anjos de luz. E eu cresci porque eu sempre quis paz, meus irmãos. Era um desejo meu desde pequeno, paz. Porque a gente era de família de homens violentos, alcoólatras e outras coisas. Então eu sempre quis paz, bondade. Mas, irmãos, eu lia e a palavra não sabia. Mas um dia, Hebreus, capítulo 9, o verso 27. Hebreus, capítulo 9, o verso 27. Fica como uma palavra para vocês essas noites. Muitos que rodeiam vocês estão na fase que eu estava. Hebreus 9, 27 diz: e como aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois do juízo. 2 palavras: ó, quão horrendo é cair na mão do Deus vivo. Me doía no coração. Eu sabia que Deus existia e estava se mostrando para mim. Mas eu ainda ouvia pessoas falando em reencarnação. Mas a palavra de Deus, que é a palavra imutável do Todo-Poderoso, nesse texto ela é clara. Aos homens está ordenado morrer uma vez só. Por que eu digo isso para vocês? Porque muitas pessoas que o Espírito nos coloca para ganhar, têm essa fé, creem na reencarnação, amam a reencarnação. Acreditam que isso é verdade, porque homens e mulheres falam isso. Mas aqui nessa casa há homens e mulheres, irmãos e irmãs, que falam a outra palavra, a verdadeira. Irmãos, ó, quão horrendo é cair na mão do Deus vivo para juízo. O que quer dizer isso? E vamos orar, irmãos. A salvação está sendo oferecida. Quem aceitar ela vai para o céu e receberá a ressurreição da vida e a própria vida eterna. Mas quem rejeitar, sobre essa pessoa já está uma expectativa de juízo eterno. E nós, irmãos, nesta casa, eu não tenho netos, mas muitos aqui têm. E filhos, eu tenho uma, está conosco aqui. E assim, irmãos, nós queremos que eles cantem conosco o hino da vitória. E isso requer trabalho. E o trabalho, vocês viram, é orar. É necessário. Hoje o irmão pregava ali na central, e os irmãos entregando dia após dia, sempre orar, clamar, buscar, se santificar, pedir, buscar. E o inimigo vem com aquelas coisinhas no nosso ouvido para tirar de nós o desejo, a vontade, a liberdade que o Espírito nos dá de orar e clamar, porque a nossa única arma, irmãos, é a oração, irmãos. Ler a palavra do Senhor, meditar na palavra. O mundo aí fora, irmãos, já está tomando o seu destino. Eles estão perdidos por toda a eternidade. Mas eu e você estamos nessa casa, nessa hora, nessa noite. E há muita gente, irmãos, que nós amamos. Nós desejamos que eles cantem o hino da vitória. Nós precisamos trabalhar. E não é só pelo filho, não é só pelo neto, não é só pelo pai, se estiver vivo, ou pelo avô ainda. Talvez alguém tenha pai e avô vivos. Mas há muitas outras pessoas que nos rodeiam. E eu digo isso para vocês. Alguém orou por mim, porque eu era perdido. Eu iria crer nessas porcarias que o inimigo prega aí. Mas se não fosse alguém orar para mim, e o Espírito Santo ouvia a oração de alguém, que eu nem sei quem, mas alguém orou por mim lá em Tramandaí, pequenininho ainda. Alguém orou por mim. E nós estamos hoje com vocês. Não se canse, irmãos, de orar.
Alguém vai dizer, mas eu não tenho tempo, irmãos. Cada um de nós sabe o que está no coração. Nós, lá no fundo, temos tempo. E se nós não tiver tempo, por causa do trabalho, da escola, ore em espírito. Filipenses diz: tudo que é bom, amável, notável, todo pensamento puro, esteja onde, irmãos? Na cachola. Irmãos, e aqui na cachola que a gente pensa um monte de bobagem. E entre nós aqui, vamos ser sinceros, vira e mexe, se nós não puxar, irmão, nós vamos e pegamos aquilo na nossa cachola. Mas o Espírito Santo, meus irmãos, cremos no poder de Deus. O Espírito Santo, Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu deixo-vos um Consolador. Vamos orar. Senhor Deus poderoso, Deus eterno, Deus glorioso, Deus santo, em tua presença, Pai. Mais uma vez estamos e agradecemos, Senhor, esses momentos de oração, Senhor. Esses momentos de comunhão, Deus glorioso. E assim, meu Senhor, continua derramando a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, que nós não merecemos, mas pelo sacrifício, aleluia, do Senhor Jesus na cruz do Calvário, é derramado sobre cada um de nós, Pai. E nós te louvamos por esta bênção, por esta dádiva que é nos dada gratuita, meu Senhor, por fé. Acrescenta-nos a nossa fé, como o irmão já orou aqui. Acrescenta-nos em nosso coração, em nossa mente, meu Senhor, e continua nos dando vitória, dia após dia, vitória em nome de Jesus, meu Pai. Podem sentar, meus irmãos, Deus eterno. Mazila, temos um hino? Então vamos louvar o Senhor, e com esse hino vamos servir ao Senhor os dízimos e as ofertas. Deus glorioso. Deus glorioso. Saúde da amada igreja nessa noite, na luz e paz de Jesus. Ainda não sou muito boa da garganta, Marcelo, que posso falhar, me perdoe. Deus bendiga. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro.
Irmãos, o pastor Paulo Ricardo não pediu para nós colocar esse papel aqui no mural, juntamente com os relatórios de dízimo de missão, dízimos, né, que ali vem os nossos nomes, ali é colocado os nossos nomes, né, valores não é colocado, é o nome, às vezes um telefone ali, né, e ele pediu para colocar essa folha aqui com os missionários que a Assembleia de Deus em Gravataí tem no momento. Vou ler para vocês aqui, irmãos. Marciano e Camila, em Portugal. Paulo Brizola e Raabe, no Rio Grande do Norte. Ednelson e Ilha, na Guiana, ou Guiana Francesa. Edinaldo, Neusilene, no Moçambique e em Amazonas. Claudenir e a Silvana, na Bahia. Esse trabalho agora que o pessoal fez os banheiros coletivos lá, onde o pessoal não tinha isso na tribo lá. Roberto e Roselete Ramos, em Estrela Velha, perto de Santa Maria. Maria Nazaré, também na Guiana Francesa. Daniel Santos, aqui em Gravataí, com jovens infratores. Marcos Soares, em Portugal. O Nelson Santos, na África. Zenilda Chaveiro, na Índia. Ezel Ferreira, nos Estados Unidos. Um projeto na capital do Senegal, Dakar. E a Assembleia de Deus em Saldanha, Marinho e em Barros Cassal, aqui no Rio Grande do Sul, apoio financeiro. Ele pediu para nós colocar, porque parte daquilo que nós colocamos como dízimos, ofertas e missões, parte disso está nessas pessoas aqui. E é uma forma de nós valorizar as almas. E se uma alma dessas aqui for ganha e teve a nossa contribuição no sentido financeiro e da oração, é galardão para qualquer um de nós. E assim nós devemos continuar participando. Se não for possível no sentido financeiro, no sentido da oração. Agradecemos a Deus. Ali também tem os Mensageiros da Paz, o jornal Mensageiro da Paz, ali é gratuito. Ali tem a matéria sobre a festa do ano passado, da convenção de 100 anos aqui no Rio Grande do Sul. Se alguém quiser pegar, pode levar. Ele não é do mês, ele é de outubro do ano passado. Mas está ali, é gratuito. Se alguém quiser ler a matéria ali da nossa festa, que foram os 100 anos, ali tem o jornal O Mensageiro da Paz que eles deram para nós entregar. E assim, se alguém quiser ler, vai ler, está ali, pode levar. Irmãos, quero convidar aqui o nosso irmão, o pastor Osmar, está louvando, deixa por dois. Pode ser, então já está. Vamos dividir, não é Hilda? Pode. É que irmão Osmar tem que estar junto, né? Sozinho, né? Deus fez. Não vai ter. Salta na alegria de escutar o Senhor. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não descernes, confiando fica, suas promessas que são ricas e infalíveis pra te valer, porque
bendito. Amém, Jesus. Deus da glória. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso. Deus Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje o irmão parece que esqueceu de apresentar os estudantes, né? Depois você gosta de cantar os corinhos. Aqui eu estou mais pelos corinhos que pelos hinos, né? Vamos cantar todos juntos do 380 da nossa área. 380. Só olha para mim se é o sacrifício olhando. Isso, Abraão e seu sacrifício. Irmãos, né? Pegar água, vamos me ajudar, vamos cantar juntos nessa noite, né? Debaixo de uma muito formosa lareira, estando já perceba na escuridão, as aves se escutando entre as roseiras.
Senhor se proverá. Nossos atos oferecemos com firmeza, memorial, onde fica o ideal, pois foi aí que alcançaram fortaleza, os vencedores sobre o campo angelical. Ali o nosso Deus jurou felicidade, também os santos se encheram de valor, e só teremos a perfeita santidade depois que formos para o monte do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E o monte do Senhor é a oração. Nós só vamos obter a perfeita santidade se nós formos para o monte do Senhor. E o irmão falava aqui sobre a nossa mente, sobre o nosso pensamento. E eu ouvi a semana passada um irmão pregando e ele falando: irmãos, enquanto nós não converter a nossa mente, nós não somos convertidos. Porque a nossa mente é a primeira que tem que ser convertida. Os nossos pensamentos têm que ser convertidos a Deus. O crente convertido, ele não tem pensamentos maus, ele não tem malícia nos seus pensamentos, ele não projeta o mal para ninguém, ele não projeta lograr ninguém, ele não projeta ser melhor do que ninguém, ele não projeta cantar melhor do que ninguém, ele não projeta pregar melhor do que ninguém, não. O seu projeto é divino, é santo, porque ele é santificado. Aleluia. Deus da glória. Aleluia. Deus bendito, Deus santo, Deus glorioso. Amanhã, irmãos, culto dos homens ali na central, haverá um entreveiro. Os irmãos homens aí que quiserem participar ainda tem que fazer um pix ali com o Douglas, tá no grupo dos obreiros, a partir das 20 horas ali na central. Sábado aqui culto das irmãs, velas, Deus bendito, Deus santo, acho que coral a partir das 6h30 ou 18h30. Esses são os nossos avisos. Conosco aqui a irmã Eli, o pastor Adir, a minha esposa Modete, a irmã Giane, a Ronaldo, a Hilda, a Janaína, a irmã Yara lá atrás. Eu estava procurando a Bela, procurando aqui. Bela, minha filha, está lá. O Antônio, a Ana, a dona Luísa, a irmã Neuza. Aleluia, minha irmã. Continuamos em oração. Do lado, só não me lembro o teu nome. Como é que é? Nara. Conosco a Nara. Casa é tua, minha irmã, meu irmão João, minha irmã Zila, irmão Sérgio, Paulinho, pastor Osmar. Conosco aqui nosso irmão João Brizola, que estará ministrando a palavra do Senhor, evangelista da igreja. Vamos nos colocar em pé, eu deixei para depois. Vamos nos saudar. Diga comigo: sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. A minha vida. Te salvar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te salvar com a paz do Senhor. Se tu me ama de todo o coração, me mostra teu sorriso e aperte a minha mão.
estaremos orando, Osmar fará uma oração, nosso irmão evangelista João Brizola estará ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Deus bendito. Deus, Oramos então. Senhor nosso Deus glorioso, Deus glorioso, Deus bendito, o teu vaso, esta noite, segura a tua Deus vontade. glorioso, Não recebemos de nada, mas que Ele fale somente a tua palavra, porque nós precisamos, Senhor, ouvir a tua palavra, ouvir a verdade, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que se o pregador pregar mentira, Senhor, e vai nos conduzir para o inferno, nós não queremos, Senhor, nós queremos a verdade, porque a verdade, Senhor, tu disseste que nos liberta, Senhor, e nós queremos verdade, Senhor. aleluia. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor nessa noite. Para nós é motivo de grande alegria estarmos aqui. A minha saudação ao Márcio, ao Osmar, a senhora de Fontel, que está aí, feliz do irmão, e todos os irmãos. Para nós é um prazer estarmos aqui. Vamos ler uma palavra, irmãos. 1 Reis. 1 Reis. No capítulo 19, passagem bem conhecida dos leitores da palavra do Senhor. Capítulo 19. No verso 3 até o 9, que diz assim: E vendo ele, se levantou-se para escapar com vida e se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um cedro. Pediu em seu ânimo a morte e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te, come, porque muito comprido se será o caminho. E levantando-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, e um monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: Que fazes aqui? Amém. Você poderia sentar. Tá. A leitura é meio comprida, mas para os irmãos entenderem a palavra do Senhor, é um texto bem comprido, né? Mas aqui nós vimos que Elias, homem usado por Deus, né, irmãos? Nós vimos que ele estava ali fugindo, né, de Jezabel. No contexto do capítulo, fala que após ele ter matado os profetas de Baal, né, a Jezabel ameaçou ele de morte. E ele, né, ficou preocupado com a sua vida, né? E ele achava ali que ele estava sozinho, né? Ele achava que ele estava sozinho. Ele sempre disse que ele estava, só ele como profeta. Não tinha mais nenhum profeta, né? Mas os irmãos, se for ver bem no capítulo 18 em diante, 17 em diante, no final, nós vimos que Deus falou com ele e disse: olha, vai até o rio, né? E ali tu ficarás, e não choverá por 3 anos e meio. E anuncia isso. E ele anunciou para Acabe, por causa da transgressão do povo de Israel. Então ficou aquele povo ali por 3 anos e meio
sem chuva. E aí Deus disse, desce até o ribeiro, né? Que ali eu vou te sustentar, né? Umas provisões, né? Deus enviou o corvo que sustentou Elias, né? Deus bendito. Mas chegou um momento que já não tinha mais, estava seca a terra, não tinha chovido, né? E aí acabou-se a provisão ali também, né? E aí Deus disse, vai agora, né? Eu vou providenciar que uma viúva te sustente. Vai até lá que ela vai sustentar. E ele chegando à porta da cidade, estava uma mulher catando lenha, né? E ele disse, olha, eu preciso de água. E ela quando ela começou a ir, ele disse, quando tu for lá, tu traz um pedaço de bolo para mim, um pão para mim comer. E ela disse, olha, eu estou aqui catando lenha, mas eu não tenho nada, né? Só estou fazendo isso para que eu e meu filho, um pouquinho de coisa que eu tenho, um pouquinho de farinha, eu vou fazer, vamos comer e vamos morrer, porque não tem mais nada. E Elias disse para ela, vai, faz primeiro para mim um pão, né, que naquele tempo era um bocado de farinha, faz um bocado de farinha para mim. E ela pegou e foi e fez. E aí Elias disse, olha, a farinha da panela não vai terminar. Deus bendito. E nem o azeite da botija vai se acabar. Deus glorioso. E ali ela começou a fazer e não terminou. Fez, né? Até o dia que, Elias tinha dito para ela, até o dia que chover, não vai faltar farinha e nem o azeite na botija. E assim aconteceu, né? E aí Deus disse para Elias, agora tu vai lá e se apresenta a Acabe, porque eu vou enviar chuva sobre a terra. E Acabe tinha procurado Elias há um monte de tempo, né? Tinha ido até nas outras nações procurando Elias, e não tinha achado Elias. Mas ali, um dos profetas encontrou Elias. Ele tinha saído com Acabe e encontrou Elias. E aí Elias encontrou com Acabe e disse, o Acabe disse, aí está o transgressor, aquele que transgride Israel, que faz as coisas de Israel, né? Perturbador, transgressor, né? Uma pessoa que perturba, né? Tira a paz. Aleluia! Oh, glória! E aí o Elias disse, não, eu não sou perturbador. A casa de Israel que está em pecado. Estão adorando outros deuses, né? Mas você ajunta todo o povo lá no Monte Carmelo e ajunta todos os profetas de Baal. E aí chamam todos juntos que nós vamos para o sacrifício. E aí ele fez aquele sacrifício que os irmãos sabem a história toda. Sacrificou e clamou a Deus, né? E Deus respondeu com fogo, né? Enquanto os profetas de Baal se cortavam, faziam tantas coisas lá, não aconteceu nada. E aí ele restaurou o altar de Deus, né? Colocou a lenha, colocou água, né? Fez até um buraco, vou colocar 3 vezes a água, vai encher o buraco, e clamou o Senhor queimou aquele holocausto com fogo, né? E ele desculpou Israel, gritou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí ele disse, agora vamos pegar os profetas e vamos matar todos. E mataram todos. E aí a Jezabel, que é aqui nos textos que nós estamos, ela disse que ia matar Elias, né? E Elias, depois que ele saiu lá do sacrifício, teve mais uma coisa que Deus fez antes de chegar aqui em Jezabel. Ele disse para Acabe, olha, você vai para o teu palácio lá, para a tua terra, porque senão a água vai te pegar, a chuva vai te pegar. Porque a chuva é muito forte, então tu não vai poder ficar, não vai te pegar no caminho.
E não tinha chuva nenhuma. E daí ele foi, subiu no monte, colocou a cabeça entre os joelhos e começou a orar ao Senhor. E aí disse ao moço dele: agora tu vai lá ver se está vindo chuva. E ele disse: olha, está vindo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia. Daí ele disse para o moço: vai lá e avisa o Acabe se ele não foi ainda, porque senão a chuva vai pegar ele. E o moço foi lá e avisou. E aí a chuva veio. Aleluia. Glória a Deus glorioso e poderoso. Aquela nuvem mesmo, Deus enviou a chuva. E aí, irmãos, Acabe pegou os seus cavalos e saiu correndo para chegar em Jezreel. Era uma cidade. E aí Deus ungiu Elias, colocou a sua capa no corpo, e ele saiu correndo, né? E aqui diz a palavra, né? E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu seus lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. E chegou primeiro que Glória a Acabe. Deus, aleluia. Imagina agora, irmão, né? Cavalo de rei é muito corredor, né? Então o Espírito de Deus, o poder de Deus estava sobre Elias. E ele chegou naquela cidade lá. Aleluia. Sem fazer força nenhuma, né? Mas quando ele chegou lá, a Jezabel ameaçou ele de morte. Como você matou os profetas de Baal, você também vai morrer. E aí começou o desânimo a entrar nesse homem de Deus. Os irmãos veem que a situação, meus irmãos, não acontece para qualquer um, né? Acontece também com os homens de Deus. E a Bíblia diz que muitos pastores, muitos, hoje, até aqui, já perderam o cajado, já desistiram da trajetória, por causa do problema, das lutas, das dificuldades, da ameaça do inimigo. Muitos não conseguem mais ter coragem nem de orar, irmão. Não tem coragem nem de se levantar Deus de misericórdia. para fazer algo para Deus. Porque desanimou, perdeu as forças, não tem mais ânimo. E é coisa triste no ser humano quando perde o ânimo. Deus bendito. É coisa triste, irmão, quando uma pessoa perde o ânimo, né? Não tem coragem de fazer mais nada, né? Porque o pensar aqui, nós vimos que Elias aconteceu isso aí, mas olha só o que Deus usava ele, irmão. Ele só falava e as coisas aconteciam. Você imagina. E agora aqui diz que ele se levantou para escapar com vida, e se foi e veio a Berseba que é de Judá, e deixou ali seu moço. E ele foi ao deserto o caminho de um dia, ele caminhou um dia inteiro e pediu seu ânimo. Pediu seu ânimo e pediu a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor que meus pais. E deitou-se debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo lhe tocou e disse: levanta-te. Mas depois que ele dormiu, ele já tinha dormido, aí depois que ele dormiu, o anjo tocou. E o anjo disse para ele: olha, levanta-te e come. E daí ele olhou, e eis que a cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou-se a deitar. Aleluia! Estava muito desanimado. Ele estava triste, desanimado. Porque no pensamento dele, ele era o único profeta que existia. Deus bendito. Deus. Irmão, você que está servindo a Deus, Deus glorioso. não pense que está sozinho. Deus bendito. Nunca pense isso. Nunca pense isso. Pense que tu tem um Deus que tem poder. Aleluia.
Pensa que tu tem um Deus, aleluia. Glória ao Deus poderoso. Aleluia. Que tem irmãos que oram, tem irmãos que buscam, tem irmãos que clamam. Enquanto aqui nós estamos aqui de noite, às vezes não podemos orar, tem os irmãos que estão em outro lugar de dia orando por nós, irmão. Entendeu, meu irmão? Eu sinto a presença do Espírito Santo. Aleluia. Deus, Aleluia. Deus da Não glória. desanime, irmão. Não é momento Deus de Santo, nós. Deus poderoso, Pai. A Bíblia diz que não podemos desanimar, meus irmãos. Tenha bom ânimo, tenha coragem, né? O próprio Senhor falou, ele disse para Josué: esforça e tem bom ânimo, não faz nem te espantes, porque eu sou contigo, onde quer que andares. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Por que ele disse isso? Porque Josué ia pegar um Glória a Deus, compromisso muito aleluia. pesado, e liderança é pesado, irmão. Não é fácil liderar, né? Mas nós temos que ter certeza disso, irmão. Nós não temos sozinhos. Nós não temos sozinhos. O Senhor está conosco. Não é hora de nós dormirmos, descansarmos, dizer agora, vamos deixar isso aí para depois. Que culto, nada. Que louvor, coisa nenhuma. Né? O que eu quero com culto? O que eu quero com igreja? Né? E vem esse ano, vem esse pensamento, como o irmão falou aqui, os pensamentos vêm na mente da gente. Deus de misericórdia. O que vai fazer lá? Fica em casa hoje. Descansa. Né? Mas o nosso descanso, meus irmãos, não é aqui. Claro que nós cansamos, trabalhamos às vezes o dia todo, trazendo os irmãos aqui, 12 horas em pé. Trabalha aí. 12 horas em pé. Não é fácil. Glória a Deus. Chega de noite e está cansado. Mas a Bíblia diz que o Senhor é a nossa força. Aleluia, oh glória. Ele está aqui nessa noite para te fortalecer. É o que o Espírito de Deus está dizendo para nós nessa noite. Está aqui para te fortalecer. Aleluia. Aquilo que você não pode fazer, o Senhor faz. Né? Mas não podemos desistir, irmão. Se nós desistirmos, o Senhor não faz mesmo. Porque Ele não obriga ninguém. Deus não obriga ninguém a fazer. Os irmãos notam aqui que Ele deu a comida para Elias, e o anjo disse: essa comida vai te fortalecer. Mas ele não pegou, ele levou nos braços. Ele disse: agora tu vai. Então a fortaleza vem de Deus, irmão. Mas quem tem que fazer é eu, tem que ser nós, irmão. Não podemos, eu não posso passar para ninguém. Eu tenho que fazer aquilo que Deus me ordenou a fazer. Eu tenho que fazer. Eu não posso passar para ninguém. Glória a Deus, aleluia. Entendeu? É o meu compromisso. Então o que quer dizer isso aqui hoje para nós? Que Deus está conosco, Ele nos ajuda, nos dá as condições, mas nós temos que fazer. Oh, glória, aleluia. Entendeu, não adianta nós querer passar para o outro. Tu vai lá no culto por mim. Não adianta. Oh, glória, Não adianta Deus. isso. Aleluia. Tu vai e me conta como é que foi o culto, como é que foi lá. Foi uma benção. Mas não é para mim, é para mim. Eu que tenho que receber, eu que tenho que fazer, eu que tenho que lá, estar lá se alegrando, agradecendo a Deus, buscando o Senhor. É a mesma coisa evangelismo. Não adianta eu dizer para os outros evangelizar por mim. Não adianta. Tem que fazer. Se é para mim fazer, eu tenho que fazer. Então a obra de Deus é assim, meus irmãos. Aleluia. E aqui o anjo do Senhor tomou segunda vez e tocou e disse: levanta, porque muito comprido será o teu caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte. Você imagina? Só uma refeição. É isso que o nosso Deus nos faz. Uma refeição. Caminhou 40 dias e 40 noites, irmão. Aleluia. Deus poderoso, é o Shaddai. É uma refeição. Só uma refeição. Porque ali estava a mão de Deus. Deus Aleluia. é o Shaddai. Deus Oh, Santo, glória. O que Deus está Pai. dizendo? Que eu estou contigo. Deus bendito. Eu estou te fortalecendo. O que Deus está dizendo? Que eu estou contigo. Quero te fortalecer. Não desanima. Vai em frente nessa batalha. Aleluia. Oh, glória a Deus. A própria palavra diz em Isaías 41, né, irmão?
Se passares pelo fogo, não te queimarão. E pelas águas elas não se submergirão, porque eu estou contigo. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, eu te ajudo. Aleluia. Eu estou contigo. Não desanime. É o que o Espírito de Deus essa noite está dizendo para você. Não desanime. Aleluia. Não sei como é que tu entrou nessa noite aqui nessa casa de oração, mas eu estou dizendo para você, Deus quer fortalecer a tua vida. Não desanima. Aleluia. É momento agora de te levantar. Aleluia. Oh, glória. É para você fazer. Faz a obra de Deus. Não desanima. Muitos têm caído no caminho. Muitos têm caído. Muitos têm desistido. Aleluia. Mas não é momento de nós desistir. A Bíblia diz que nós devemos resistir o diabo e ele fugirá de nós. Glória ao Deus vivo. Mas se nós concordar com as coisas, vamos lá, vamos indo, vamos deixando as coisas acontecer, e vai indo, e aí sim, aí tu não tem força. Mas a Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Aleluia. Glória ao Deus. Nessa noite o Senhor está te fortalecendo nesse Deus bendito. te dando coragem, te dando ânimo. Aleluia. Te ajudando. Aleluia. Para que você tenha coragem de enfrentar o dia a dia. Mas meu irmão, tu não sabe minha vida. Eu não sei mesmo, mas o Senhor sabe. O Senhor te conhece. O Senhor conhece a tua vida. Som do teu coração. Sabe o que você está passando. Aleluia. Lá no íntimo da tua alma, o Senhor sabe o que está passando. Aleluia. E nessa noite Ele diz para você, eu te fortaleço, eu te ajudo. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja Deus glorioso. Glória a Deus. Jeová, Deus. Bendito seja Deus. Glória a Deus. E o Elias disse aqui, e ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus do deserto, porque os filhos de Israel deixaram teu conserto, derribaram teus altares, e mataram os teus profetas, a espada, eu fiquei só, e busco a minha vida. Aleluia. Para me matar. E ele lhe disse, sai para fora, põe-te nesse monte, para a face do Senhor. Oh, glória a Deus. E eis que passava um forte vento, e fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava nesse vento forte. Viu? O Senhor não estava no vento forte. Né? E depois um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Aleluia. Deus glorioso. Mansa e delicada. O Senhor Deus fala bendito. contigo nessa noite, manso e delicado. Glória ao Deus vivo. E diz para você, Oh, glória a e Deus. diz para você, eu te ajudo. Eu te fortaleço. Eu estou contigo. Não desanima. Aleluia. O que é para você fazer, faça. Não faça o compromisso com os outros. Aleluia. Oh, glória. Deus te chamou. Aleluia. Te colocou na mão um cajado para ti, aleluia, governar e fazer a obra dele. Aleluia. Não é hora de desistir. O Senhor diz para você nessa noite. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Oh, Uma glória. voz mansa Aleluia. e suave. Aleluia. Aleluia. E aqui diz assim, Oh, glória a Deus. Aleluia. e ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor dos exércitos. E os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e busco a minha vida para tirar. Deus bendito. E o Senhor lhe disse, vai e volta pelo caminho para o deserto. Aleluia. E de Damasco. Também, aqui ele disse para ungir, né? Colocar, ele deu um parâmetro para ele. Ordenou ele fazer. E Aleluia. disse para ele, olha, tu vai ungir Israel, rei da Síria. Também Jeú, filho de Ninsi, e ungirá rei de Israel.
e Eliseu será o teu substituto profeta. Aleluia. Deus não mostrou para ele que ia levar ele para o céu, mas ele disse, deu as estratégias para ele fazer. Olha só, irmão. E depois disso aqui tudo, né? Deus disse para ele que era para ele ficar tranquilo, que ainda tinha 7.000 profetas que não tinham sido mortos. E ele não estava sozinho. Ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos. Deus poderoso. Mas estão firmes. Deus. Aleluia. Ainda buscam a minha face. Ainda me encontram quando buscam. Aleluia. Então, há necessidade de nós ser fiel a Deus. Aleluia. Deus fez desse homem de Deus aqui, aleluia, um exemplo para a igreja. Isso foi tudo escrito para que nós possamos, aleluia, ser exemplo. E ele passou para nós esse exemplo. Depois que ele fez isso aqui, tudo ele fez conforme a vontade de Deus. Deus para si o tomou. Deus bendito. Olha só. Maravilha. Deus para si o tomou. Aleluia. Ele não viu a morte, irmãos. Deus glorioso, Pai. A gente que Deus eterno. conhece a palavra de Deus sabe, né, irmão, que o que Deus fez com esse homem, né? Não permitiu que ele morresse, né? E para si o tomou. Deus. Né? Foi tão tremenda esse ministério, né? E ele disse para Eliseu que o Eliseu faria mais obra que ele ainda. A mesma coisa Jesus fez. Ele disse, olha, vocês farão mais obras que eu aqui na terra. Porque no meu nome, ele disse, no meu nome expulsarão os demônios, falarão nas línguas. Aleluia. Se beber alguma coisa, Deus vocês vão falar glorioso. É o Shaddai. Aleluia. Deus Porque nós bendito. estamos aqui no nome de Jesus. Aleluia. E nesse nome há poder. Então por isso, irmão, nós temos que estar com a nossa vida na presença de Deus. Nós estamos com a nossa vida na presença de Deus. Aleluia. Fazendo a vontade de Deus. O Senhor confirma aquilo que nós falamos. Confirma aquilo que nós fizemos. Aleluia. Porque Ele está disposto em abençoar e fortalecer a sua igreja. Aleluia. Então, não é momento, né, de nós desistir dessa jornada. Não é momento, irmão. Não é momento. Não é momento de nós guardar num cantinho lá o violão, o cajado, a Bíblia. Não é momento. É momento de nós erguermos a cabeça e ir em frente. Aleluia. Não desista dos propósitos. Aleluia. Você tem propósito com Deus, não desista. Não desanima. Fica na presença do Senhor, né? Que o Senhor vai fortalecer a tua vida de uma maneira muito especial. Aleluia, Pai. E é isso que o Senhor quer fazer com a sua igreja. Vamos se colocar de pé, meu irmão. Deus glorioso. Aleluia. Deus Oh, todo. glória. Aleluia. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Deus. Por isso, nessa noite, Oh, glória a Deus. Aleluia. você chegou aqui desanimado, Deus talvez da glória. abatido, talvez pensando em desanimar. O Senhor tem falado contigo aqui, através da sua palavra, para você não desanimar, tá? Para você não desistir dos teus propósitos. Deus. Não desista, irmão. Não desista. Porque eu sei que essa jornada não é para qualquer um. Porque a Bíblia diz assim que, eu li toda a Bíblia, irmão. Eu nunca vi escrito assim, os perdedores herdarão o reino de Deus. Deus bendito. Eu nunca li nada disso aqui. A Bíblia diz assim, os vencedores herdarão o céu. Aleluia. Herdarão o reino Deus dos céus. poderoso, Deus. É os vencedores, os perdedores não Glória herdarão. ao Senhor. Aleluia. Oh, glória. A Bíblia diz que ficarão de fora os cães, os mentirosos, os Aleluia. Oh, enganadores, glória. né? Todos esses. E os vencedores herdarão o reino de Deus. Os vencedores. Não desanima. Talvez muita flecha do inimigo tenha chegado para ti tentando desanimar você, né? Às vezes aquela pessoa que mais te ama fala uma palavra assim que vai direto no teu coração. E aí tu vem e diz assim, agora não quero nem na igreja mais. Porque essa palavra feriu meu coração. Não deixa isso, irmão, criar raiz. Deus bendito. Não deixa isso criar raiz, irmão.
Não deixe essas coisas criar raízes na tua vida. Mas levanta a cabeça, é momento de você levantar a cabeça. Aleluia. E dizer, eu vou em frente em nome de Jesus. Eu vou em frente em nome de Jesus. Não deixe que essas flechas do inimigo venham a tirar a tua paz, tirar a tua alegria, tirar a tua esperança, tirar aquilo que você sente na obra do Senhor. Não deixe. Se alguém feriu o teu coração, aleluia, hoje é a noite, irmão, que o bálsamo do Espírito Santo de Deus, aleluia, vai descer sobre a tua vida, aleluia, e você vai começar a ter alegria em servir a Deus, aleluia, Senhor. Oh, glória. Eu me lembro, irmão, eu me lembro que ali na facilidade, uma vez, a gente foi expulsar um espírito que tinha feito um batuque na esquina lá com a guria, uma amiga nossa. E aí aquela guria, a partir daquele momento que ela tocou, foi mexeu naquele negócio da esquina lá. E ela passou a ter uma tristeza tão grande no coração dela. E aí quando nós fomos orar ali na casa deles ali, o Senhor disse para aquela guria que ela teria uma alegria maravilhosa na sua vida. E aí depois que nós oramos, nós expulsamos tudo aquilo, foi feita uma oração especial ali para que Deus limpasse aquele lugar, a casa deles também, porque já estava afetando até a casa dos amigos. E aí depois que aconteceu essa oração, tudo, aquela menina começou a ter uma alegria, uma satisfação de Deus. Ela tinha perdido, não tinha nem. A mãe dela tinha que lavar até as mãos dela, ela não conseguia nem lavar as mãos mais. Perdeu a alegria. Então isso aí é coisa do inimigo, irmão, que traz tristeza, traz desânimo, né? Não deixa você ter coragem de enfrentar os problemas, tá, meus irmãos? Então é momento, irmão, aleluia, de levantar a cabeça e entregar nas mãos do Senhor. Aleluia. Então nós vamos orar agora e vamos crer. Se você quiser uma unção, passa aqui na frente e fica com a mão levantada, vamos estar ungindo. E eu creio no operar do Espírito Santo de Deus na tua vida. Pode passar aqui, você. Pode passar aqui. Deus glorioso. Deus santo, Deus eterno, Pai. Em nome de Jesus. Deus poderoso. E nós cremos na cura, na libertação. Deus da glória. O Senhor tem poder para te dar essa Deus liberdade. bendito, Deus santo. Se for da vontade do Senhor, Deus pode te curar nessa noite, se for da vontade do Senhor. Deus Pode bendito. passar para cá, pode passar. Pode passar. Só esses aqui. Então vamos fugir e vamos crer. Vamos orar. Aleluia. Deus da glória. Deus querido, maravilhoso Pai, Deus poderoso. estamos aqui, Senhor, nesta noite Deus na da Tua glória. presença, conforme a Tua Deus palavra. bendito, Deus. Nós ungimos com óleo, como diz a Deus Tua palavra, glorioso, Pai. e em nome de Jesus Deus Cristo, bendito, Deus pelo eterno. poder que há no nome de Aleluia. repreendemos Deus toda da enfermidade, glória. todo mal, entra nos nossos Saúde, lugares, aonde se encontra Deus a bendito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba Deus vivo, Deus da glória. Glória, Jesus. Deus da glória. Onde se encontra a enfermidade, eu repreendo em nome de Jesus. Deus glorioso. Pelo poder que há no sangue de Jesus. Deus vivo, Deus eterno. Oh Deus da glória, aleluia. Deus, Nós ungimos com óleo e repreendemos a enfermidade agora. Pelo poder que há no nome do teu sangue. Entra, Senhor, nos ossos, na carne, nos nervos, onde se encontra alojado o pecado. Repreendemos em nome de Jesus. Pelo poder que há no teu sangue. Seja curado em nome de Jesus. Deus está Aqui, Senhor. Aleluia. E nós oramos, Senhor, e ungimos com óleo, como diz a tua palavra, em nome de Jesus, receba a cura, entra nos ossos, na carne, no nervo, aonde se encontra alojado a enfermidade, sai agora, em nome de Jesus, pelo poder que há no sangue, no nome de Jesus Cristo, Deus bendito. Deus em nome de Jesus. Deus da glória, Deus eterno. A glória do Senhor, aleluia. Entra, Pai, aonde está a enfermidade. Entra nos ossos, na carne, nos nervos, onde se encontra alojada a enfermidade. Eu repreendo em nome de Jesus. Receba a cura, receba a libertação. Em nome de Jesus, do sangue de Jesus Cristo. Receba a cura. Deus bendito. Deus glorioso, Deus eterno. Deus bendito, Deus glorioso. Oh Senhor, é no nome de Jesus, aleluia, meu Pai. Deus, aleluia. Deus
Todo-Poderoso. Deus da glória. Aleluia. Deus da glória. Aleluia, Senhor. Deus eterno. Deus bendito. Oh Deus glorioso. Deus bendito, Pai. Deus santo. Oh Senhor, Deus. Aleluia. Deus bendito, Deus glorioso. Meus irmãos, já estaremos despedidos, agradecendo ao nosso irmão, ministrou a palavra do Senhor. O irmão João Batista, o profeta, o maior de todos, segundo a própria palavra, estava na cadeia e teve medo. E perguntou: será que ele é o Messias? Moisés, o mais obediente e manso, um dia desobedeceu a Deus e não falou com a rocha, bateu na rocha. Elias, depois de 2 milagres tremendos, de coisas tremendas, Elias se escondeu numa caverna. E nós, nessa geração, irmãos, também não somos diferentes. Como o irmão ministrou, às vezes nos cansamos, às vezes parece que há um peso sobre nós, mas a palavra é clara. A oração, a fé na obra do Senhor e o poder do Espírito Santo tem nos dado. E como o irmão vai falando, também tinha dito, na cabeça, meus irmãos, o Espírito, força, precisamos para vencer esses últimos dias. Irmãos, amanhã, mais uma vez repetindo, culto dos homens ali na central, depois haverá ali um entreveiro, não é um churrasco, um entreveiro. E sábado aqui, 18h30, o ensaio e culto das nossas irmãs, o Elas. Mais alguma coisa, irmão? Então vamos orar, vamos despedir. Senhor Deus eterno, todo-poderoso, Pai, agradecemos, Deus, Senhor amado, aqui, o período de oração, Senhor, agradecemos aqui os louvores, as orações, a palavra linda, a Tua palavra, meu Senhor, que foi ministrada, aleluia, pelo Teu vaso. Dá-nos força, Senhor, nos fortalece na unção, aleluia, da graça, meu Senhor, que está no nome de Jesus, derramando sobre cada um de nós o Teu Espírito Santo. Nos fortalece, abençoa os nossos familiares, guarda aqueles que nos rodeiam, e assim sobre nós também, Senhor, de contínuo o óleo do Teu Espírito Santo, Pai. Tudo eu te agradeço, Deus glorioso, no nome de Jesus, Pai. E todos que amam, aguardam, desejam a vida nova de nosso Senhor Jesus Cristo, digam comigo, amém. E Maranata,